construindo. E a mesma coisa para o norte-coreano. Ele precisa mostrar para a sociedade, para todo mundo, ele precisa mostrar uma total dedicação para o governo o tempo todo. Então, no dia da eleição, o pessoal vai com a melhor roupa, eles fazem festa, músicas e danças, que assim, chega a ser, pra gente, chega a ser meio patético. Você fala, gente, as pessoas estão comemorando porque elas podem votar sim. Caramba. Mas por quê? Porque o que acontece? Eles querem mostrar o quanto eles são dedicados para o governo, o quanto que eles são dedicados para o regime, o quanto que eles aprovam tudo que o partido está fazendo. Por que eles fazem isso? Porque a vida deles depende disso. O que eles vão comer, onde eles vão morar, se o filho vai poder ir para a escola, para a faculdade ou não, que tipo de profissão o filho vai poder ter. Toda a vida dele depende disso. Depende principalmente da sua ancestralidade. Como é aí assim? que entra o tal do... Sobrenome? Não, é o Songbun. O Songbun é um sistema de castas que tem na Coreia do Norte, que divide a sociedade em alguns grupos, baseados no histórico da família dele em relação à dedicação para o regime comunista, e também, de uma certa maneira, nas atitudes dele no dia a dia hoje. O peso histórico é muito maior do que o que você faz. Ah, é? Se meu vô... Se você ter... exemplo. Vamos supor que você teve um vô que durante a Guerra da Coreia, ele lutou do lado do sul. Acabou a guerra, por alguma razão ele acabou ficando no norte. Tá? E descobrem que assim, a sua vida vai ser uma desgraça. Mesmo que foi meu avô. Seu avô. Você fala, mas não concordo com nada disso. É seu avô. Caramba. Existe eles acreditam, isso vem do confucionismo, que determinadas coisas elas estão no sangue e elas duram até a terceira geração. Então, se o seu avô ele teve uma atitude antirrevolucionária, capitalista, se ele era um presbítero de uma igreja, por exemplo, metodista, sei lá, qualquer coisa, fala, opa, tá no seu sangue isso. Então você tem essa inclinação. Se você tem essa inclinação, já vamos separar ele da sociedade para andar ruim. Aí é campo de concentração ou não? Aí que acontece? Eles vão analisar, porque esse sistema de Songbun, ele começou logo quando o país foi criado. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. A Coreia era uma península inteira que fazia parte, era uma colônia do Império Japonês. O Império Japonês perdeu a guerra. Estados Unidos estava lutando no Pacífico, tinha tropas no sul. A Rússia, a União Soviética, estava lutando no norte, na Europa, tinha tropas na região norte. Então você tinha os Estados Unidos ocupando parte do sul da Península Coreana, porque estava lutando no Pacífico, e a Rússia, porque tinha interesse por aquele pedacinho ali, obviamente, porque claro, os Estados Unidos naquele... Se você olhar no mapa, você vai ver quanto que a Península Coreana é importante para a China e para a Rússia. E na época a União Soviética falou, opa, já vamos ocupar por aqui, vamos ficar por aqui. Quando acabou a Segunda Guerra, o que aconteceu? A União Soviética foi lá e pegou Kim Il-sung, que já era um cara conhecido, revolucionário, que já tinha lutado na guerra do Japão. Quando a Coreia perdeu a guerra para o Japão, já tinha lutado nessa guerra, já era um nome conhecido. Mas ele morava na Rússia, ele tinha inclusive se filiado ao Partido Comunista Chinês, mas ele foi para a Rússia, foi treinar com o Exército Vermelho, e ele foi todo treinado por Stalin para ocupar a Coreia inteira. E os Estados Unidos, que estavam no sul, falou, opa, a gente quer colocar alguém da gente aqui. E aí ficou aquele impasse. E aí, como é que a gente faz? Estados Unidos ajudou a fazer uma eleição para decidir o presidente da Coreia como um todo no sul, e a União Soviética pôs Kim Il-sung lá em cima, fez uma eleição nos moldes socialistas, que é aquela eleição com uma cédula só, fez uma eleição lá, foi eleito Kim Il-sung, todo mundo disse sim, era o que tinha, mas o pessoal do norte. E o pessoal do sul elegeu outro presidente. Ou seja, a Península Coreana tinha 2 presidentes. Caramba. Um presidente que veio movido ali pela ocupação do sul, americana, e outro da ocupação do norte, da União Soviética. Isso deu ruim. O que aconteceu? Falou, bom, vai ficar
isso foi até... daí, bom, cada um foi levando se reivindicando, a gente quer isso, mas você tinha uma linha de corte, que era o paralelo 38, que delimitava. Falei, então vamos deixar daqui para cima fica a gente, daqui para baixo ficam vocês. Vamos separar assim até a gente decidir o que a gente faz. Mais ou menos, estou encurtando a história. Chegou um determinado momento que Kim Il-sung resolveu invadir o Sul. Quando ele resolveu invadir o Sul, é que começou a guerra da Coreia, e que foi um desastre para todo mundo aquela guerra da Coreia. Mas entre 1945, que foi quando acabou a guerra, e 1948, imagina que toda aquela área do norte, ela estava, assim como a do sul, ela era ocupada basicamente por japoneses, né? Porque era uma colônia extrativista japonesa, mas você tinha muitos comerciantes e fazendeiros coreanos que tinham negócios com os japoneses, né? Não era todo mundo escravo de japonês. Você tinha muitos coreanos que tinham seus negócios ali. Só que você entrou ali agora no regime comunista. O regime comunista é o seguinte, filhão, não tem propriedade privada e você que é capitalista, você está ferrado. Por quê? Porque você é um câncer para o novo regime que a gente quer colocar. E aí o que eles fizeram? Eles tomaram tudo. Tomaram casas, tomaram prédios, tomaram fazendas, tomaram tudo. E acabou com todo o regime e a ordem que existia em termos de estrutura política. Então, assim, você imagina que não tinha, por exemplo, quem que ia cuidar do, sei lá, do trânsito, da justiça, das escolas. Você tem toda uma burocracia para lidar. Bom, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, a gente precisa colocar gente da gente para assumir esses cargos. Tiramos todos os capitalistas daqui. Uns a gente já matou, outros fugiram, porque já fugiram para o sul. Uns a gente tá por aqui, vamos colocar eles numa cidadezinha menor até a gente ver o que a gente faz com eles. Mas a gente tem que ocupar essa burocracia. Quem que vai coordenar essa fábrica? Quem que vai coordenar isso aqui? Quem vai coordenar esse bairro? Quem que vai ser o vereador, o deputado? Quem que vai ser? A gente precisa colocar a gente da gente. E aí que eles fizeram? Eles falaram, bom, vamos ter que pegar o seguinte. Quem que tem vínculo com quem lutou, por exemplo, na Guerra do Japão? Né? Quando o Japão tomou a Península Coreana, houve uma guerra. A Coreia perdeu essa guerra, por isso que virou colônia do Império Japonês. E ele falou, bom, quem que vai agora assumir esses cargos? Bom, quem tinha um histórico de ter lutado na Guerra do Japão, quem mostra que, na prática, que acredita nos ideais comunistas, e aí você foi criando uma receita, digamos assim, de quem deve ocupar esses pontos chaves na burocracia do Estado ali naquela região. E com isso, um monte de gente foi embora, uns expulsos, né? Outros morreram nesse processo, mas um monte de gente começou a assumir. E nesse processo, eles tinham uma ficha, que eu tenho até no meu blog lá, eu tenho um post lá que eu mostro uma foto dessa ficha. E que dentro dessa ficha está escrito exatamente a palavra Songbun. E o que Songbun significa? Significa ingrediente, significa do que você é feito. Ah, tá. Que é uma forma de se explicar o seu histórico. Tipo, quem que é o Vilela? Do que ele é feito? Você é feito da sua história, de onde você nasceu, da sua família, das referências. É isso que você é. Então, ali tinham algumas colunas que iam marcando. O perfil dele é um perfil para trabalho braçal, para isso, para aquilo. Como que era ele, como que era a família dele, que ele concorda com o comunismo, não concorda. E isso foi criando uma forma de você dividir e você segmentar a sociedade entre aqueles que concordam com o regime e aqueles que não concordam. Entendi. E isso foi, ao longo do tempo, isso eu estou falando desde 1948, mas ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, foram criando várias outras formas de se manter esse banco de dados atualizado. É óbvio que isso não é público, óbvio que um monte de gente nem sabe que isso de fato existe, principalmente o norte-coreano que vive no meio do mato lá, que boa parte dos desertores são as pessoas mais simples mesmo, são as pessoas bem informadas e estudadas, né? Esse cara não sabe porque que ele mora no meio do mato e fica colhendo capim o dia inteiro, ele não sabe. Ele só sabe que ele não pode sair dali. Ele não sabe por quê? Ele só sabe que ele não pode sair dali, mas ele não sabe exatamente. Ele não sabe como que a sociedade está dividida. Muita gente sabe. Ninguém veio para ele falar. Então, quando a ONU fez um estudo em 2014, entrevistando
mais de 300 norte-coreanos. Desses, 70 tem gravação em vídeo disponível na internet. De todas as audiências que foram feitas com eles. Muitos deles falaram que sabiam desse sistema e como que ele funcionava. Muitos deles falavam que não tinham muita noção disso, porque, como eu falei, pessoas mais simples, né? Se você for agora no interior de uma cidade simples, sei lá, do norte, nordeste, de qualquer outra cidade, pessoal mais humilde, a pessoa não tem muita noção, porque ela tá, né? Tudo bem que hoje a gente tem mais acesso, tal, mas você imagina isso para a Coreia do Norte que na internet tem. Então, assim, as pessoas elas ficam muito vendidas a uma ninharinha ali de informação que chega para ela. E ela não entende, ela sabe que ela nasceu ali, que o pai dele também nasceu ali, e a vida é essa. É essa, né? E aí foram feitas essas atualizações e assim, são 51 categorias mais ou menos. 51 categorias, divididas em praticamente 3 grandes blocos. Do que tem mais direitos para o que tem menos. Daquele que é mais dedicado para o governo, daquele que é menos dedicado para o governo. Entendi. Então, por exemplo, e esses 51 são divididos, você pode agrupar em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, que são os chamados os amigáveis, que são aqueles... a elite. Então é aquele que eu falei, que teve um parente que lutou na guerra, ou que ele já é do partido, a família dele é do partido há muito tempo e tal. Você tem os neutros, que são aqueles do meio, que eles chamam também de vacilantes. Vacilantes por quê? Porque ele está no meio, mas ele pode dar uma escorregadinha para lá ou para cá. Então a gente tem que dar uma monitoradinha nele. Primeiro grupo ainda? Não, o primeiro grupo é dos amigáveis. Só isso aí? Que é a elite. Tá? Fechado total com o governo. Fechado total com o governo. Aí você tem outro grupo, que é a maior massa, que são os vacilantes, os neutros. Que é aquele que ele nem tem um histórico significativo de apoio ao comunismo, mas também não tem um histórico ruim. Entendi. Era um trabalhador comum, sem muita relevância. O avô dele, trabalhava numa lavoura, mas não era nem rico, nem pobre demais, nem se envolvia com política. Cara neutro. E você tem os hostis. Quem são esses hostis? É aquele que tem um histórico na família de deserção, de algum religioso, de lutou do lado errado na guerra, de comerciante, fazendeiro. Ou seja, ele era ou capitalista, ou seja, aquilo que vai antagonizar com os princípios e a ideologia comunista. Entendi. E o que eles fazem? Como que isso funciona na prática na sociedade? Esse grupo dos amigáveis, eles vão ter acesso às coisas que os vacilantes não têm. E os vacilantes vão ter acesso às coisas que esses hostis não vão ter. E os hostis mais complicados, ou seja, aqueles que têm um histórico muito mais pesado, digamos assim, em termos da família ou da vida da família dele ou da família dele, tá? Esse ele vai para essas cidades, campos de concentração. Então, quando a gente está falando desses campos de concentração norte-coreanos, não são exatamente tipo aquelas cabaninhas ou tendas, não é isso? É uma cidade. É uma cidade fortificada, cercada. Murada? É cercada, né? Cercada, com vigiada, ninguém pode sair dali. Nossa. E lá é trabalho forçado, 12 horas por dia, todo dia. Pesado. Trabalho pesado. Tem execuções a ermo, tem denúncias de morte por inanição, tem denúncias de estupro, de tortura, todo tipo. Foi um norte-coreano que contou? Não, você encontra rodo norte-coreano contando esse tipo de relato. Poucos conseguiram fugir desses campos de concentração, mas esses conseguiram. Inclusive, você encontra até foto e vídeo, é raro, mas você encontra foto e vídeo disso na internet. Não é fácil, mas você encontra. E há alguns até recentes, agora de 2015, você encontra. E essas pessoas elas vivem em cidades com 50 mil habitantes. Só que é uma cidade que eles vão trabalhar lá numa pedreira ou numa fábrica e vão ter a vida deles lá. Tem um hospitalzinho, tem alguma coisinha ali e tal, mas é um campo de concentração porque a pessoa não pode sair de lá, não tem acesso a nada. E uma coisa, tem muita gente que nasce lá. Putz, já nasce dentro do campo de concentração. E vive lá. Por quê? Porque o pai dele, o avô dele, foi para lá. E ele não tem ideia do que é o resto do mundo. Caramba, ele vai viver lá. Vai viver lá pro resto da vida. Não vai ter nem a chance. Não vai ter nem a chance. Nem a chance.